Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pré-jogo aqui hoje em vídeo, nessa sexta-feira, dia 26/7, está estreando esse pré-jogo aqui no Razão Tricolor, porque eu estou em eventos corporativos, então não posso fazer, então já fiz hoje de manhã para deixar liberado para vocês, para a noite vocês verem aí o nosso pré-jogo, e sempre pedindo a vocês, né, que vocês coloquem aqui a o que vocês acham que o Fortaleza vai aprontar, o que é que vocês acham que eu vou colocar em campo no jogo de amanhã, 9h30 da noite. Parece que vai dar mais gente do que está dando nos jogos, né? Então, com promoção de sócio, etc. Você que não comprou seu ingresso, compre seu ingresso. Você que não fez o seu check-in ainda, faça o seu check-in, que dá tempo, porque amanhã tem Fortaleza e São Paulo, um confronto totalmente direto pela primeira parte da tabela, e a primeira parte mesmo, né? O G10 não, é a primeira parte lá em riba da tabela, Fortaleza entre campo contra São Paulo. Então, ó, vem com a gente, que você não vai se arrepender. A gente vai falar muitas coisas, muitas informações de São Paulo, de Fortaleza, para você ficar ligado e tudo certo para esse jogo de amanhã. Bora. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Show! Chegamos de vez agora, então já peço para você deixar aquele velho e querido like. Você sabe como é esse negócio de YouTube, a gente tem que ficar aqui pedindo. Não estou lhe pedindo dinheiro, não estou pedindo Pix, estou pedindo nada. Só o like, a inscrição e que você possa aqui embaixo escrever, ó, qual seria o seu time titular para esse confronto direto contra o São Paulo. Primeiro a gente vai começar diferente esse pré-jogo. A gente vai começar pelo final, né? Que a gente sempre fala, rodada, não sei o quê, não sei o que que tem mais lá, como é que vai ser essa rodada. Eu vou começar falando da rodada para a gente ver mais ou menos qual será também, botar na balança as estratégias que o Vojvoda vai poder usar contra esse São Paulo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela, já tá grandão aí. A rodada vai ter Juventude e Criciúma, um jogo que não interessa muita gente, está ali mais embaixo, né, os dois. Mas enfim, os dois times lutam para não cair, né, nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Vitória, um jogo que o Palmeiras está na nossa frente, vai que, né? A gente chega no G3, mas aí Palmeiras e Vitória jogam no Allianz Parque. Muita, como é que eu posso dizer? Demais, né? Assim, o Palmeiras ser esse vencedor aí, favoritismo absoluto. Botafogo e Cruzeiro, jogo interessantíssimo também. Já que a gente vai ter um confronto direto, é bom que o Cruzeiro tenha confrontos diretos também. E aí, um confronto direto lá por cima, o Botafogo em casa é muito forte e o Cruzeiro pode ser que o Cruzeiro não pontue nessa rodada e aí o Fortaleza empatando ou vencendo bota mais pontos à frente do próprio Cruzeiro, além de botar na frente do São Paulo também, que é um concorrente, um perseguidor do Fortaleza nesse momento. E aí chega o nosso jogo, Fortaleza e São Paulo, já vamos falar ele muito aqui, daqui a pouco a gente dá uma destrinchada. O Bragantino enfrenta o Fluminense, um jogo legal também, porque o Bragantino aí começa a ser um perseguidor também, né? Embora esteja ali alguns pontos atrás, mas o Bragantino é sempre um time forte que fica por ali, sempre está disputando a pré-Libertadores, sempre está ali pelo alto da tabela. Então, o Fluminense está na ascensão aí, o Fluminense pode até sair, se depender de alguns resultados, ele pode até sair da zona de rebaixamento, algo que era há 3 rodadas era impossível de você acreditar. O Fluminense engatou 2 vitórias seguidas. Tem Flamengo e Atlético Goianiense, isso não muda muito a nossa vida, embora o Flamengo esteja ali na frente da gente 4 pontos. O Atlético Mineiro pega o Corinthians que foi totalmente ajudado pela arbitragem contra o Grêmio, ia perder. Mas aí tem Atlético Mineiro e Corinthians, um jogo truncado aí para o Corinthians tentar fazer um ponto, atrapalhar o Atlético e ajudar o Fortaleza. O Cuiabá e Atlético Paranaense também é um jogo interessante, porque o Cuiabá está na beirada para cair da zona, para cair na zona. O Atlético Paranaense está com essa campanha de recuperação, novo técnico, se classificou na Sul-Americana, está empolgado aí. Talvez esse Cuiabá que não venceu, né? Não venceu em casa, ou tem muito pouco ponto em casa, o Cuiabá se não segura um pouquinho esse Atlético Paranaense. O Cuiabá caiu na Sul-Americana, né? Para o Palestino. O Grêmio e Vasco. Esse é um jogo do Grêmio também dar uma recuperada, o Vasco não encostar muito no Fortaleza. E tem
Bahia Internacional, Internacional que só tem agora o Campeonato Brasileiro, o Bahia tem ainda a Copa do Brasil para fazer, e o Bahia veio de 2 derrotas e um empatezinho que ajudaram muito o seu Bahia, né, arbitragem? E a arbitragem cearense é muito filho da mãe, viu, mano? Pois é, ajudou demais ali o Bahia, e o Bahia conseguiu fazer um ponto que era 0, ia ser a terceira derrota seguida do Bahia no campeonato, e não deixaram ele levar essa derrota, o árbitro cearense, ruim que só ele. Então a tabela fica dessa forma, e para a gente ver, né? Fortaleza está lá na quarta posição, com a vitória, ninguém passa ele, nem Cruzeiro. Se ganhar, o São Paulo vai perder da gente, se a gente vencer, no caso, né? O Bahia, mesmo ganhando, ele vai para 34 pontos, Fortaleza vai fazer 36. Então, esses aí é o primeiro pelotão que eu tô dividindo esse bloco aí, esses 7 primeiros colocados aí, que vão ficar brigando e trocando posição ali por cima. Vai gente chegar lá, o Atlético acho que deve chegar por lá, o Bragantino deve chegar por lá, o próprio Atlético Paranaense também pode chegar por lá. Então, mas eu vou. E o próprio Inter pode chegar também por lá, mas por enquanto esses 7 são os perseguidores, os que brigam uns com os outros. Fechado? Então, o Fortaleza vencendo, ninguém passa ele. Empatando vai depender do jogo do Cruzeiro, porque o São Paulo não vai passar. O Fortaleza empatando vai para 34. Depender do jogo do Bahia também, o Bahia pode passar por critérios, né? Aí saldo, vitórias, etc. E o Cruzeiro pode passar. Se nós empatarmos, o Cruzeiro pode assumir a quarta posição se ele vencer o jogo contra o Botafogo fora de casa. É difícil, mas é uma rodada bem legal assim para a gente estabelecer. Lembrando, é um confronto direto, Fortaleza e São Paulo, o Cruzeiro pega o Botafogo e o Bahia pega o Inter, que tá com sangue nos olhos para voltar para esse brasileiro. Então, e o bom momento do Bahia. O Bahia está vendo uma oscilação grande agora nesse momento do campeonato. Se perder, vai a mesma coisa do empate. Depende do Cruzeiro. O São Paulo automaticamente já vai passar o Fortaleza e o Bahia fica na espreita do Bahia contra o Internacional. Então, jogos diretos para ultrapassar o Fortaleza seriam o próprio jogo do Fortaleza, o do Cruzeiro com o Botafogo e o Bahia contra o Internacional. São esses 3 jogos que o torcedor tricolor vai acompanhar, o nosso principalmente, né? Porque, enfim, vamos acompanhar o nosso clube, e os outros por conta da tal da secagem, né? Do canal do secador. Né? Secador ligado é bom demais, tá bom? Ei, vamos passar a pauta aqui que eu vou falar do São Paulo. São Paulo que tem desfoque importante para esse jogo de 9h30 da noite no Castelão, no sábado. A gente vai falar sobre isso agora. Vem! Boa, 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 boa. Eu peguei aqui às 0h, o Jornal Gaúcho da 0h. São Paulo não saiu muita coisa ainda sobre o São Paulo, não, tá? Então, pelo menos na hora que eu tô gravando esse vídeo, vai ter mais, no sábado deve ter mais matérias. Então, os prováveis, né? São Paulo e Fortaleza, o 0h bota aí mais ou menos o provável Fortaleza, e a gente vai escalar o Fortaleza ainda, mas vamos se focar aqui no São Paulo. São Paulo seria o Rafael, o Igor Vinícius, o Arboleda, o Alan Franco e o Wellington, lateral esquerdo. Luiz Gustavo, aquele mesmo, que é seleção, o Bobadilha e o Luciano. O Luciano está jogando de mais um segundo atacante, por trás do atacante, ou então um meia, o Luciano está fazendo esse papel, né? Tem o Wellington Rato, ou pode ser o Eric, vai ser um dos dois, o Ferreira do lado direito e o Caleri na frente. O Zubeldia é o técnico, aquele mesmo que era da LDU, maluquinho da cabeça, né, o Zubeldia. Então, fica assim o time do São Paulo, o provável time do São Paulo. Repetindo, Rafael, frangueiro, e o Vinícius Arboleda, bons zagueiros, né, Arboleda e Alan Franco, e o Hélio, lateral esquerdo. Tem que ter cuidado com esse rapaz, que ele é muito rápido, ele sabe cruzar e ele tem muita habilidade. O Luiz Gustavo, Bobadilha e o Luciano fazem ali a trinca de meio de campo, 4-3-3 muito claro. O Fortaleza deve também montar esse 4-3-3, a gente vai montar aqui. O Wellington Rato ou Eric, porque o Lucas Moura está de fora por estar com o terceiro cartão. Então, fala-se muito aqui em São Paulo que vai ser o Eric que vai pegar essa vaga e não o Wellington Rato. O Wellington Rato vai ser uma opção ao Eric, no caso. E Ferreirinha, né, ex-Grêmio, e o Caleri na frente. Então, esse deve ser o time do São Paulo.
a arbitragem da David Lacerda, do Espírito Santo, aliado por Rodrigo Figueiredo Corrêa, do Rio de Janeiro, e Douglas Pagung, do Espírito Santo. O VAR é o Igor Júnior de Oliveira, FIFA de Minas Gerais, tá bom? Então, fica aí, esse jogo é do Premier, tá? Que ele tá até falando Globo, para alguns estados, e o Premier anunciam a transmissão. Então, vai ser mais um jogo da Globo para alguns estados, né? Não sei se pegou a Praça de Fortaleza, mas de fato a Globo vai passar, e passando esse jogo, a Globo Premier com certeza vai passar, vai ter toda aquela pompa, né, de São Paulo, do São Paulo e do Fortaleza, aquela que foi da primeira rodada. E lembrando disso, né, na primeira rodada nós vencemos o São Paulo dentro do Morumbi, gol do Machuca para ganhar ali. Ó, vou dizer como é que tá vindo esse São Paulo. Olha como é que tá vindo esse São Paulo. O São Paulo tá vindo nas últimas partidas, últimas 4 partidas. Ele perdeu para o Atlético em casa, 2-1, ou fora de casa, 2-1. Ele ganhou do Grêmio 1-0, um jogo que poderia ter perdido, tá? O Grêmio jogou até melhor que o São Paulo. Eu assisti um pedaço desse jogo. Ele empatou com o Juventude lá em Brasília, o Juventude estava nem jogando na Serra Gaúcha. E detalhe, roubado, tá? O Juventude fez um gol normal e o VAR foi lá e tirou o gol. E o último jogo foi um 2-2 contra o Botafogo. Também poderia ter perdido para o Botafogo. O Botafogo perdeu ali muitas oportunidades. E também o São Paulo teve as suas. Tanto que o Ferreirinha perdeu um gol assim, claro, ali, frente ao goleiro do Botafogo. E ele não conseguiu. Já o Fortaleza, ele vem de uma vitória do Flamengo, uma vitória contra o Vitória, uma vitória contra o Atlético Goianiense e um empate contra o Criciúma. Não vai estar aqui porque é a terceira rodada, enfim. Fortaleza vem nas últimas 4 partidas, ele vem de 10 pontos ganhos, né? Nas últimas 4 partidas que ele jogou. E o São Paulo, por outro lado, vem de 5 pontos. Ele disputou 12, fez 5. Ele fez menos que metade aí dos jogos. Então, o São Paulo, ele oscila muito, porque o que eu acho que o São Paulo tem ainda ele não tem aquela cara, né, de time. Apesar de a gente ver alguns jogadores que são titulares, a gente sabe que o Calera é titular, o Lucas é titular, os zagueiros são bons, o Arboleda e tal. O São Paulo tem suas dificuldades. Eu vi muito a dificuldade do São Paulo no setor que é muito preponderante dentro do Campeonato Brasileiro, que é a defesa. A defesa do São Paulo, ela bate muita cabeça. Eu nem sei se eu tenho a impressão que o São Paulo tem muito gol tomado. Vou até dar uma olhada aqui, o São Paulo tem 20 gols tomados, o Fortaleza, por exemplo, tem 18 gols tomados. Então, o São Paulo ele tem essa dificuldadezinha, mas ele tem um ataque muito poderoso, né? O Caleri, o Luciano, essa galera faz muita diferença. O próprio Lucas Moura, que fez gol no jogo passado, jogo que o São Paulo marcou contra o Botafogo. Então, esse time do São Paulo, eu acho ele meio desequilibrado nesse sentido. Ele leva gol demais, ele bate muita cabeça, e eu acho o goleiro do São Paulo muito fraquinho. Esse goleiro foi que o Dorival levou para a seleção, tá? Da Copa América, só para deixar isso claro. E aí, eu acho que esse São Paulo ele tem esse desequilíbrio. Eu acho que o Fortaleza pode aproveitar isso. Eu estava dando uma olhada aqui no raio-x, e até vou colocar aqui na tela para você ver comigo. O raio-x do São Paulo e Fortaleza, no Morumbi a gente tá ganhando aí, faz a ruma, né? De anos, né? Que nós estamos ganhando. Mas a gente não tem uma boa sequência dentro de casa, por exemplo. Ó. São 8 jogos em casa, em todos os campeonatos brasileiros. A gente tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Pode ser que a gente empate agora esse 3-3-3, né? Seria o nono jogo do Campeonato Brasileiro em casa, a gente só tem aproveitamento de 37,5%. É muito pouco, na minha opinião, sabe? Para quem joga dentro de casa e para quem tem muita força dentro de casa, como o Fortaleza geralmente tem. Só para você ter uma base de comparação, esse 33 ponto alguma coisa por cento não fala mais ou menos com o que a gente faz fora, mas fora a gente é melhor contra esse próprio São Paulo. A gente tem, jogando no Morumbi, 48,15%. A gente tem 9 jogos lá, por exemplo, 4-1-4, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. É muito equilibrado esse jogo quando vem para a capital cearense. Então, no Castelão, embora a gente, esse ano, esteja muito bem, obrigado, né? Apesar dos nossos empates no começo do ano, mas faz parte também de um campeonato, nós não perdemos ainda. É um jogo em que o Fortaleza pode colocar mais equilíbrio nesse confronto dentro da Arena Castelão.
o São Paulo está um pouco à frente, né? O São Paulo tem 3 vitórias, a gente tem 2 e tem 3 empates lá. Então, é o 9º jogo na Arena Castelão que o Fortaleza precisa. O grande ponto é confiar muito nisso que eu estou te falando. O Fortaleza está bem nesse momento dentro de casa. Dentro de casa, o Fortaleza consegue fazer seus pontos. O Fortaleza consegue vencer. E é isso que sustenta a nossa campanha de verdade hoje. Porque se a gente não tivesse vencendo em casa, seria muito difícil, né? Ficar ali naquela altitude de tabela. Por exemplo, o Fortaleza e São Paulo, os últimos 3 jogos foram 3 empates. 2021, 2022 e 2023. 1-1, 1-1 e 0-0. Em 2020, derrota. 2019, derrota. Então, o Fortaleza, de 19 para cá, ele não venceu o São Paulo em casa. Então, é isso que eu estou te falando. É um tabuzinho, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um tabuzinho de 5 anos. É o 5º ano agora, né? 6º ano, na verdade, né? 5 anos que a gente não vence, 2 derrotas, 3 empates. A gente tem 3 jogos que empata. E a tendência é ser empate esse jogo. E é por isso que eu estou te falando. Tomara que o Fortaleza quebre essa sequência de empates e consiga fazer os 3 pontos. Porque é como eu disse já na tabela. Por isso que eu comecei por lá, para dar mais sentido ao que eu estou falando agora. Fortaleza precisa, porque é um confronto direto, e precisa também parar de distanciar dos seus perseguidores. E um perseguidor é o São Paulo. Então, nessa conjuntura de tabela, eu vejo que Fortaleza tem essa missão, não vou dizer obrigação, mas tem essa missão de tentar bater o São Paulo, já que desde 2019, quando nós voltamos para a Série A, não conseguimos vencer eles ainda. A última vitória do Fortaleza em pontos corridos foi em 2006. Na Copa do Brasil a gente ganhou, tá? Não estou nem falando da Copa do Brasil de 2021, mas eu estou falando de 2006 e 2005, nós vencemos de 1-0. Repita-se esse placar que a gente está muito feliz. 1-0 eu estou assinando sem sombra de dúvidas nesse confronto de sábado, tá bom? Deixa eu passar a pauta, já falei um pouco da tabela, falei do São Paulo, falei da conjuntura do campeonato, falei dos perseguidores, com 16 minutos já falei muita coisa, mas a gente vai para o que interessa, né? Como é que o Vojvoda deve escalar esse Fortaleza para enfrentar esse São Paulo, de tudo isso que eu disse sobre o São Paulo, sobre a tabela e sobre os objetivos do Fortaleza na temporada. Vamos lá? Pronto, já sem mais delongas, eu quero te pedir o like mesmo, dá o like aí, e esse é o momento de, se você não fez ainda, faça. Você vai colocar o seu time titular aqui nos comentários, tá bom? Aqui atrás de mim estão só o Kozlinski, tá? Que é o terceiro goleiro, e tá o Jonathan aqui, que é o zagueiro. Dúvidas para a partida: Caleb e Emma Martinez. O Caleb que, só um detalhezinho, né? Andou aparecendo demais nesses vídeos aí da TV Leão, né? Vídeo do sócio, o Caleb tava lá. O Caleb foi fazer o evento na Lion World. Então, sei lá, viu? Sei não, mas sei lá, viu? Pode ser que o Caleb esteja reaparecendo aí. Vamos especular isso, né? Essa especulação, viu, gente? O Martins estava meio que em transição, não sei se vai estar disponível para esse jogo. E vou botar uma pitada aqui. O Fortaleza deve estar se recuperando muito bem fisicamente, porque deve ter muita recuperação até chegar essa partida. Eu dizer como foi a logística. A gente jogou no domingo, 6 horas da manhã, a gente já estava voando para Jaguaruna, lá, Santa Catarina, para enfrentar o Criciúma. Fortaleza dormiu de segunda para terça lá, terça para quarta ele dormiu lá, quarta-feira jogou, veio embora. Chegou 3h30 da manhã da quinta-feira, né? Chegou ontem, 3h30 da manhã. Se reapresentou 6 horas, às 18 horas no PC da própria quinta-feira. Hoje se reapresenta também, né? Hoje se reapresenta também, já faz a sua concentração para jogar no sábado, 9h30 da noite. Então, assim, essa logística, mesmo com o voo fretado, foi maluca, né? Foi doida, né? Os caras não descansaram pós-jogo do Atlético Goianiense e até que descansaram, mas já vieram no ritmo para Fortaleza para tentar descansar em casa. Então, tem esse cenário para o Fortaleza. Além do São Paulo, como é que tá? O São Paulo vai jogar em casa e vem jogar aqui, e voo fretado, 3 horas, vai e volta e acabou-se. Então, eu quero só ponderar esse ponto. Temos retornos
confirmados Kusevich, Breno Lopes e o Pochettino, né? Vamos dizer assim que o Pochettino foi poupado. E um detalhe é, levou o Pochettino, mas não usou. Eu acho que, como essa logística foi maluca de você terminar um jogo, vão para casa, descansar e vem 3 horas da manhã para o aeroporto, não houve tempo de o Fortaleza olhar direito como é que estava o Pochettino. Quem não lembra, no jogo contra o Atlético Goianiense, ele saiu reclamando da coxa esquerda, se eu não me engano. E dito isso, ele deve ter sido realmente poupado pelo desgaste e também por alguma coisa que aconteceu na coxa do Pochettino do jogo do Atlético Goianiense para o jogo do Criciúma. Acho que o Pochettino joga, já vou dar esse spoiler, acho que vai ser titular até. Mas eu acho que não deu tempo os médicos olharem, verificarem se não tem nada, e resolveram, Pochettino, fica de boa, o que acontecer aqui, você está no banco, se você puder jogar 5, 10 minutos, estiver apertado para ter que colocar você, a gente coloca, senão não vamos te colocar, e você descansa, e aí você só viaja, vai ter o desgaste da viagem, mas você não vai ter o desgaste do campo. Então acho que foi isso que aconteceu, e acho que o Pochettino vai ser titular. Dito isso, a gente falou de um São Paulo que vem do 4-3-3. E aí eu vou virar a página, porque no jogo do Criciúma, o Tinga pediu para sair cansado. O Tinga pediu para sair cansado. Então, eu acho que já tem aí um pouco aí de dúvida também pela lateral direita. Será que vai Dudu? Será que bota o Brits pela direita? Será que vira no 3-5-2, bota o Brits de zagueiro pela direita, o Kusevich no meio, o Cardona de esquerda ou o próprio Tite? Vamos montar esse esquema para ver como é que a gente vai fazer esse Fortaleza. Vou tirar o Santos já, porque o João Ricardo não dá margem para a gente nem especular o Santos, né? Eu vou formar o 4-3-3 normal, que eu acho que é o que vai ser, com o Tinga, tá? Depois a gente pode virar para um 3-5-2 aqui. E aí pode ser o Tinga ou o próprio Brits. O Brits vai ser titular. O Kusevich só joga se virar esse 3-5-2 para ele ser o zagueiro da sobra. E eu acho que o Vojvoda não vai pensar muito e vai voltar com o Cardona na zaga. O Tite jogou o jogo passado, não foi nem bem, não foi bem não. O Felipe Jonathan, eu acho que ele não deve ser titular, mas eu tenho muitas dúvidas se o Felipe não vai ser o titular. Eu acho que o Pacheco tá ali do lado esquerdo. No meio, aí no meio a gente tem outras coisas. O Pedro Augusto não foi bem, acho que o Vojvoda não colocará o Pedro Augusto. Eu acho que o Rossetto volta para esse jogo, o Rossetto, e eu acho que o Hércules fazem o meio de campo. Danilo, tu tá ficando doido, meu amigo. E quem é que marca nesse time, pelo amor de Deus? Vai ser o Hércules que vai marcar e o Rossetto. O Hércules que não viajou, né? E o Rossetto melhorou muito no segundo tempo do Fortaleza. A única dúvida que eu tenho é que se o Hércules e o Sacha não jogarão juntos. Mas eu vou ser pragmático e vou colocar Rossetto e Hércules, que foi o jogo do Atlético Goianiense. Ele jogou com esses dois volantes. O Pochettino, como titular. E do lado direito, eu iria, tá? Com o Marinho. O Pikachu não vem bem. Acho que a sequência pode estar maltratando também o menino Pikachu. Acho que ele até vai com o Marinho, mas nessa escalação agora eu vou colocar o Pikachu. Do outro lado, aí não tem jeito, vai ser o Breno Lopes que vai voltar. Legal, porque a gente hoje tem, o Vojvoda tem, na verdade, disponível Moisés e Breno Lopes. Vai que ele coloca, né, o Moisés e Breno Lopes para jogar junto. Quem sabe? Não tem alteração do outro lado. Aí, meu amigo, é outra história. Mas também se fizer 5-0 no primeiro tempo, eles dois no campo, não precisa, pode botar até o Jonathan aí, o zagueiro. Não vai fazer diferença, a gente vai ganhar o jogo. Então, só um contraponto aqui. Acho que o Kaiser segura um pouquinho, apesar de ter entrado muito bem, na minha opinião. Então, eu acho que se for um 4-3-3 formador, que nem foi ali, que nem é o básico do Fortaleza, é o que o Vojvoda vem trazendo a cada jogo, né? Seria esse 4-3-3 aqui, que eu acho que poderia não, que vai ser o de time titular do Fortaleza. Agora tem outras nuances, né? Qual, Danilo? Quais nuances você está falando aí? O 3-5-2 ser usado, principalmente se o Tinga não tiver 100%. E para não perder o Tinga, a fisiologia vai dar um avisinho assim: ei, Vojvoda, segura o homem, senão é pior. E se segurar o Tinga, aí eu acho que a gente já tem meio que a escalação na ponta da língua, né? Seria esses caras aqui,
O Pikachu aí com certeza seria ele. E o Pacheco daria lugar ao Felipe Jonathan, na minha opinião, tá? Porque o Felipe Jonathan é mais ala do que o próprio Pacheco. Então, para essa mudança, se jogar com os 3 zagueiros, eu não tenho dúvida que será o Felipe Jonathan e não o Pacheco. Numa linha de 4, aí eu aposto no Pacheco, com certeza. Mas para uma linha de 3, eu focaria no Felipe Jonathan. Tem uma outra coisa que aí eu vou deixar um pouquinho desse spoiler para você, tá? Aqui, por isso que eu disse que tem que acompanhar até o final. Danilo, não vai ser nem 4-3-3, nem 3-5-2. Vai ser outro esquema, beleza. E eu já vou te dizer qual vai ser o esquema. Se for isso, o Vojvoda vai colocar o Pacheco, o Cardona, o Brits, o Tinga, sai o Felipe, e eu acho que pode ter um quarto homem no meio-campo, que é o Sacha, que eu tô procurando ele. O Fortaleza pode também jogar assim, tá? Com 4 homens de meio, sem pontas. Com o Pochettino e o Hércules fazendo a missão de circular, né? Circula para cá, o outro vem para cá, o Hércules vai para lá, vem para cá, e os volantes ficam mais travadinhos. Então, esses dois têm muita mobilidade, o Breno Lopes também, o Lucero mais atacante, o Hércules às vezes vai fazer de direita, o Pochettino vai fazer de direita, o Hércules de meia. Esse aqui é o meu preferido e eu acho que é o que o Vojvoda vai escolher. Os 4 homens de meio. Danito, vai ser esse time aí mesmo? Cara, pode ser até que não seja. Pode ser que bote um Zé Wes, pode ser até o Pedro Augusto, um Gado Sacha. Enfim, pode ser algum. O próprio Zé Wes pode reestrear. Sei lá, tem tanto volante para acontecer. O próprio Pikachu também fazer essa meia de volante. Então, enfim, eu acho que o Vojvoda vai colocar esses 4 homens. Vai ser um 4-4-2. Em vez dele espelhar o 4-3-3, acho que ele vai fazer o 4-4-2, que é uma tendência quando ele pega esses times lá de cima da tabela. Foi assim, ó, com o Palmeiras, foi assim com o Bahia, foi assim com alguns times. Esses times aí, o Vojvoda sempre tem prezado por ter mais gente circulando no meio de campo. Então, eu acho que essa escalação, se o 4-3-3 vinha, beleza, se o 3-5-2 vinha, beleza, mas o 4-4-2 eu não tiraria de questão, porque eu acho que tem muita tendência a isso acontecer. E aí, eu botei 3 escalações aqui que eu acho que pode ser. Você botou a sua aí nos comentários? Coloca, gente. Coloca que eu quero ver sempre o que vocês estão comentando. Isso é muito importante aqui para o canal, até que dá um engajamento legal para vocês divulgarem o vídeo de uma maneira diferente, né? Vocês comentando, o YouTube entende que está tendo um bate-papo muito importante, interessante desse vídeo, que é passar para pessoas que querem ver também. Então, e aí? Vamos para cima de São Paulo, né? Manter essa invencibilidade em casa. Digo a você que, embora eu ache que dá para vencer, que a gente vai buscar essa vitória a todo custo, o empate não é muito ruim, tá? Principalmente se o Cruzeiro não vence e se o Bahia também não vence. Para as pretensões de Fortaleza não é ruim, porque é realmente um confronto direto. Vai ser um jogo muito difícil. O Fortaleza vai precisar muito do seu torcedor. Então, a galera que está se empolgando para ir, se empolgue mais, empolgue outras pessoas. Vamos lotar essa Arena Castelão. Eu não vou poder, infelizmente, queria estar lá, mas infelizmente não vou poder ir. Mas se você que pode, você que consegue, vá lá, não pense 2 vezes. Só compre o ingresso, só faça seu check-in e vá, porque é um confronto que eu estava dizendo aqui. É um confronto que vale 53.487.850 pontos. Porque é um confronto com o começo de um bloco 3. E aí eu vou te explicar isso. É um começo de bloco 3. É uma virada da montanha, como diz lá o tal do Homem Mal. É a primeira rodada do segundo turno, embora a gente não terminou o primeiro, só para deixar claro, né? A gente deixou um jogo do Inter para trás. E que a gente pode ultrapassar, né? Ultrapassar os pontos que a gente fez em 19 rodadas, a gente pode ultrapassar. A gente bateu a meta com um jogo a menos no primeiro turno, então a gente bateu a meta, o objetivo, a gente está com uma campanha melhor em aproveitamento, em pontos e em relação a jogos do que foi em 2021.
E agora a gente vai estrear o bloco 4, meu amigo. O bloco 4, que é esse blocozinho aqui difícil, viu? Difícil. Deixa eu colocar para você ver junto comigo. Um bloquinho difícil, ó. Internacional não teve, aí vai ter São Paulo, Cruzeiro, 2 confrontos diretos. Olha só, 2 confrontos diretos. Aqui tem que aproveitar para ganhar em casa. Esse aqui é o que vier é lucro. Tem o Criciúma em casa, uma oportunidade também de marcarmos mais pontos aí. Aí tem Sul-Americana entre esses 2 jogos. Rosário Central da Argentina. Volta por São Paulo, joga contra o Red Bull Bragantino. Confronto direto também, apesar do Bragantino não estar muito encostado, tá bem pertinho e é um time que sempre briga por lá. Então, para mim, é um confronto direto. Volta da Sul-Americana antes do Corinthians contra o Rosário Central na Arena Castelão e depois Corinthians. E é isso. Então, esse bloco é bem difícil. Fazer 9 pontos aí é bem complicado. Mas qual é o trunfo aí? O trunfo é os jogos dentro de casa. E os jogos dentro de casa começam amanhã. Primeiro contra o São Paulo, depois Criciúma, depois Corinthians. Se conseguir ganhar as 3 em casa, mesmo perdendo as 2 de fora, beleza, show de bola, estamos na meta ainda de Libertadores. Talvez não G4, mas de Libertadores a gente vai estar. E é isso. Agora vai se entrelaçar 2 campeonatos, um campeonato que a gente acha muito importante, que é a Sul-Americana. Temos todos os confrontos, né? Fortaleza e Rosário, Red Bull Bragantino e Corinthians, o Atlético Paranaense pega eu nem lembro qual foi que ele pegou, é o Belgrano, desculpa, da Argentina, e o Racing vai pegar lá o Huachipato do Chile. Então tá aí o caminho todinho para chegar, a Assunção já está formado, e mais, eu venho repetindo nas lives, venho perguntando, sendo repetido, sendo chato, etc, dizer assim, cara, essa campanha tem que ser muito cuidada, não pode abandonar, vai ter os 2 jogos, porque entre os 2 jogos da Sul-Americana tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro, se você não pontuar nesses 3 jogos do Campeonato Brasileiro, dá ruim, a campanha desanda, escorrega, você vai lá pro G10 de novo. Não que seja ruim, tá? Mas melhor estar no G4, né? G6 por aí, tá bom? Então é isso. O pré-jogo de hoje foi isso aqui que a gente conseguiu gravar. E amanhã, se Deus quiser, a gente fala de Fortaleza e São Paulo. E aí já com o pós-jogo, a virada da tabela e como é que o Fortaleza vai estar encaixado dentro dessa tabela, tá bom? Grande abraço, viu? Bota a tua escalação aqui embaixo, deixa o like e vamos para cima, porque confronto totalmente direto. Camisa de 2005, tá? Campeão de 2005 cearense, depois mudou a faixa vermelha, foi para a faixa azul e você já conhece o resto da história do Campeonato Brasileiro. Mas essa camisa aqui foi usada no estadual de 2005, só para quem está curioso aí no vídeo. Se você viu até agora, coloque aqui também nos comentários. Campeão 2005. Ninguém vai entender nada. Aí você vai colocar campeão 2005 porque você ficou até o final desse vídeo. Valeu? Tamo junto. Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão